Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Vampira, edição número 2. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. Mística relembra que tudo começou quando ainda liderava a Irmandade de Mutantes do Mal, após a tentativa fracassada de assassinato do senador Robert Kelly. Sina, Blob, Avalanche e Pyro foram presos em Washington. Determinada a resgatá-los, Mística decidiu roubar um dispositivo do projeto Pegasus, infiltrando-se como diretora adjunta da DARPA, para agir por dentro do sistema. Vampira se recorda dos companheiros atrás das grades, mas não do tal projeto, e exige saber o que havia lá. Mística responde de forma direta: um módulo inibidor extremamente poderoso. Ela explica que o módulo, usado corretamente, criava um campo de êxtase capaz de desligar sistemas de energia ao redor, e que o plano era simples e brutal: provocar um colapso elétrico na prisão e abrir caminho para a fuga. Ela conseguiu o dispositivo, mas alguém os interceptou bem nesse momento. Dente de Sabre e Constritor surgem e interrompem a operação. Dente de Sabre reconhece Mística como uma velha conhecida e chama o parceiro para cumprimentá-las. Sentadas na sala, no presente, Vampira confronta Mística após as memórias envolvendo Dente de Sabre e Constritor ressurgirem, questionando quem é John Shelton e por que conhecê-lo trouxe tudo isso de volta. Mística tenta encerrar o assunto, alegando que já disse demais e que o resto não importa. Quando Mística insiste que Vampira está exatamente onde precisa estar, Vampira explode, recusando-se a aceitar mais segredos e afirmando que passou a vida inteira moldada pelas decisões dela. Vampira declara que não está mais sob o controle de Mística, e ao ser desafiada sobre as consequências de remexer o passado, acusa Mística de nunca ter confiado nela, afirmando que sempre precisou provar o seu valor. Por fim, rompe a conversa com firmeza e se afasta. Do lado de fora, Mística chama por Vampira. Tenta pará-la, mas Vampira exige honestidade e, cansada das evasivas, decide partir, afirmando que pode deixar os segredos para trás e voando para longe enquanto critica a postura constante da mãe adotiva. Mística e Irene observam da varanda. Irene afirma que Vampira acabará lembrando de tudo, sugerindo que talvez fosse melhor que a verdade viesse de Mística. Mas Mística trata tudo como mais uma previsão, chamando Irene de seu amor, mas Irene corrige, dizendo que isso tudo era apenas bom senso. Voando sozinha ao entardecer, Vampira reflete sobre manipulação e mentiras e decide que precisa encontrar Constritor para obter respostas, caso ele ainda esteja vivo. Seu telefone toca e ela atende enquanto Gambit, do outro lado, comenta que sabia que ela queria ficar sozinha, mas não resistiu a ligar. Ele brinca sobre a cama dele estar fria sem ela e perguntou se encontrou com Mística. Vampira confirma e admite que foi pior do que imaginava, descrevendo as falas enigmáticas como ainda mais confusas que a de Sina. Vampira ironiza que a mamãe continua surpreendendo, e Gambit pergunta qual é o próximo passo. Ainda em voo e falando ao telefone, Vampira afirma que Constritor é a única peça que pode esclarecer o passado, lembrando que já o convenceu a poupar dentes de sabre antes, mas que agora ele realmente está morto. De repente, ela sente algo estranho e se pergunta se teria absorvido algum poder de mística, mesmo sem tocá-la, observando a própria mão com surpresa. Do outro lado, Gambit percebe a mudança em sua voz e pergunta se ela está bem. Ela tenta tranquilizá-lo, mas reconhece que está se transformando em noturno. Percebendo uma nova urgência, encerra a ligação, prometendo falar depois. No ar, Vampira perde o controle e começa a despencar, percebendo que os poderes de Mística nunca a afetaram daquela maneira. Ela tenta manter a própria forma, mas seu corpo se altera involuntariamente, misturando traços de diferentes mutantes, braços, pele e membros assumindo características conflitantes. Desestabilizada, ela assume a forma de Mística por um instante e percebe que não consegue mais voar,
girando descontrolada em direção a um prédio. Ela avalia rapidamente que talvez consiga sobreviver se assumir uma forma mais resistente. Concentrando-se com esforço, estabiliza finalmente a forma de Blob, cruza os braços e se prepara para o impacto. Ela atravessa o interior de um prédio com violência extrema, destruindo concreto e vigas metálicas em meio a um estrondo ensurdecedor. Incapaz de recuperar o voo a tempo, confia apenas na resistência física para sobreviver. Entre poeira e escombros, homens armados reagem alarmados e questionam que tipo de explosão foi aquela. Um deles reclama que pensava ser um local seguro, e Temen responde friamente que é seguro e que ele e o seu parceiro Serpente prezam pela discrição. Quando um subordinado questiona se todos ali compartilham a mesma humanidade em primeiro lugar, Teman rebate que não são da ATF e assume o comando, perguntando quem ousou invadir sua festa. Os homens cercam a figura robusta que sobreviveu à queda e afirmam que ninguém resiste a algo assim sem ser mutante. Vampira então reaparece em sua forma, igual àquela que estava nas visões que vimos da mística. No momento do avanço, percebe que, naquela forma, ela ainda não consegue voar. Teman e seus capangas abrem fogo, acreditando que ela já não tem força ou invulnerabilidade, enquanto Vampira admite que mal consegue controlar as transformações. Correndo entre caixas sob chuva de balas, sua pele assume temporariamente a forma de diamantina de Emma, absorvendo parte dos impactos. Para ganhar tempo, ela arremessa uma grande caixa de madeira contra os atiradores, usando o braço de Colossus, atingindo um deles e criando uma brecha. Espalhado entre as estantes, os homens ordenam que se dividam e reclamam que a munição será cobrada do Humanity First, confirmando o vínculo antimutante deles. Escondida, Vampira reconhece que se acostumou com seu poder ilimitado, mas não está indefesa. Ela desarma um agressor com rapidez, derruba outro com um chute e neutraliza um terceiro, lembrando o treinamento na Sala do Perigo com Wolverine. Imobilizando o oponente, avisa que vai extrair informações dele e que ele deve ter cuidado para não perder a mente pelo toque dela. Um dos homens sai com as mãos erguidas e grita para não atirarem, alegando que a mutante pegou sua arma. Um veterano comenta que está feliz por vê-lo bem e revela um laço familiar. Teman interrompe friamente, lembrando que ainda há uma mutante solta no armazém. Quando o homem tenta tranquilizá-lo e toca no seu ombro, Teman reage com irritação, questionando se aquele tinha permissão para tocá-lo. O que ele não esperava é que esse homem fosse Vampira transformada. Ela reaparece e diz que agora sabe do alçapão secreto. Anuncia que conhece a rota de fuga de Teman e decide mostrar do que é capaz. Ela ataca com força total, derrubando homens, lançando-os uns contra os outros e prometendo que, após conseguir respostas de Constritor, voltará para acertar as contas com Teman, que negocia armas com Humanity First. Assumindo o controle absoluto do confronto, ela então decide que aquilo não é bom para ninguém e se lança pelo alçapão. Em Hackensack, Nova Jersey, uma van adaptada estaciona diante da casa dos Stelton, e John desce pela rampa com a ajuda do motorista. Sua irmã corre para vê-lo, preocupada com as notícias, e pergunta se ele está bem. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que ficará bem, e que agora ela entende porque o seu voo atrasou. Ela o toca com alívio e afirma que ele está em casa, seguro, mas percebe algo errado em seu semblante e questiona se ele está machucado. John abaixa o seu olhar e nega que seja isso, mas, diante da insistência dela, revela que encontrou a pessoa responsável pelo que lhe aconteceu. Com o maxilar tenso, afirma que a mulher que fez isso com ele vai pagar. Essa foi uma pincelada da história da HQ Vampira, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!